Faz as contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Faz as contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Tá começando a terceira parte deste aulão sobre investir no exterior com a economista, educadora financeira, ela que sabe tudo de investimento em dólar, Bru Aleman. Tudo bem, Babi? Tudo ótimo, Bru. E hoje, né, neste episódio, ele tá mega especial, né? A gente já falou sobre abrir a conta em dólar, já explicamos também tudo sobre BDR, qual é a diferença de investir diretamente no exterior, de comprar um BDR aqui no Brasil, né? Todos esses mitos e verdades. E agora, neste episódio, a gente vai falar de mais produtos. Vamos falar de ações, ETFs e REITs. Muita gente, às vezes, nem ouviu nunca falar sobre essas siglas, né? E é isso que a gente vai falar hoje. Exato. Na verdade, direcionar vocês, né? Vocês perguntam muito sobre o que investir, enfim. Antes de mais nada, não sou eu que defino a estratégia de vocês. Então aqui é para explicar para vocês o que é cada produto, né? Esses três tipos de produto que vocês têm disponíveis lá para investir no exterior. Mas não sou eu que defino. Vocês precisam ter em mente o que vocês estejam buscando. É porque a galera chega falando, Bru, o que você acha? O que você indica? Não tem a ver com o que você indica, mas tem com o objetivo de cada um, né? Exato, eu acho que assim, por exemplo, se vocês forem lá no @BruAleman, no conta em dólar, salvo engano, eu coloquei em um destaque, se vocês não acharem, eu coloquei em um dos destaques, o Will Castro Alves, que trabalha inclusive na Avenue, ele tem uma página ali, um stories inteiro, com mais de 15, 20 sites que vocês conseguem pesquisar as coisas. O Will ainda trabalha nessa parte estratégica. Ele é uma enciclopédia. Eu não. Então é assim, eu também tenho que ir atrás da informação pra saber se aquela empresa é boa ou não. Eu não acordei e falei, opa, nossa, meu dedinho aqui ó pro céu, acho que hoje tá bom pra investir na Coca-Cola. Isso não existe, gente. Então, vocês também precisam focar. Investir no exterior, no Brasil, investir o seu dinheiro exige esforços. Então aqui nós vamos tirar as dúvidas, mas vai exigir alguns esforços de vocês de irem atrás das informações que vocês precisam, né? E a gente vai mostrar os caminhos, né? Exatamente. E quem escolhe é você, querido Exato. Ouvinte, né? E a gente sabe, né, que a galera se interessa muito por ações. A primeira coisa que vem, né, é a ação do Google, a ação da Coca-Cola, essas empresas, né, que a gente sabe que estão no mercado, são quase centenárias, se não são centenárias. E isso abre os olhos, né? Poxa, quero também fazer parte, quero investir nessa ação. Exato. Né, dessa empresa que eu sei que ela, mesmo se ela tem uma baixa, ela já tem ali todo o planejamento para se reerguer, né? Que foi o caso até da Disney durante a pandemia, né? Então, vamos já começar falando sobre elas, sobre as ações? Vamos. Mas antes, explica pra gente como funciona, ou melhor, quais são os principais diferenciais, né, da Bolsa Americana e da Bolsa Brasileira para quem tá começando agora, já ter isso assim em mente. A questão de você investir no exterior é você proteger o seu patrimônio. Então, parte do seu patrimônio tem que estar investido numa moeda forte. E por quê? Porque existe uma questão que se chama risco país, que na verdade é risco Brasil, em que a nossa economia, a volatilidade da nossa bolsa, a nossa moeda em relação às outras no mundo, a instabilidade política econômica, enfim. Aí a gente consegue colocar na bagagem um monte de coisa. Ela oscila bastante, então você precisa proteger. Também sendo repetitiva, mas vocês que já me escutaram, qualquer perfil de investidor ter pelo menos 5%, e quando a gente falar no moderado e no agressivo, a gente já pode falar de 15% do seu patrimônio em dólar, é a forma que você protege de toda oscilação aqui brasileira, né? Então, tem algumas particularidades ali que a gente pode falar, principalmente quando compra ação, mas acho que até uma segunda pergunta que a Babi vai trazer aqui, mas eu acho que fecha aí esse ciclo, entenda para que funciona e a necessidade que você precisa ter, né? A sua vida já é em dólar aqui no Brasil, como a gente já disse também algumas vezes, então você tem a necessidade né? Eu acho que é uma coisa que eu não falaria se eu não tivesse tanta certeza da importância que você precisa internacionalizar seu patrimônio. Independente, não vou viajar nunca na minha vida. Não importa se você não vai viajar.
tenha pelo menos amor ao seu dinheiro para ele render numa moeda um pouco mais forte. Perfeito. Então, quem já escutou a parte 1 e a parte 2, ou se você tá pegando esse aqui de primeira, tem também a parte 1 que a gente fala sobre como abrir, né, a conta, como escolher a corretora, a gente fala sobre as taxas, se paga alguma coisa, se não paga, lá tem toda a explicação. Aí na segunda parte a gente conversou sobre BDR e agora a gente tá indo mais pros produtos. E aí, enfim, você chegou aqui, você já abriu sua conta, você vai lá escolher a sua ação desejada, né? Às vezes é o sonho da pessoa. Vamos falar da Disney. Meu sonho, investir na Disney. Chega lá e a ação da Disney é, sei lá, $100. Quanto que tá? Acho que tá 378. 378. Aí a pessoa bate o olho e fala, pera, a pessoa já tá investindo em real, né? Ela tá fazendo... Em dólar. Não, na verdade ela passa em real. Exato. E aí na hora que ela faz o câmbio, ela vê que não bateu ali o valor que ela vai ter que comprar a ação. Como é que ela realiza esse sonho, Bru? Como é que funciona isso? Então, na verdade, assim, eu vou falar que é um atrativo interessante pra vocês, né? Eu tô falando até um pouco mais sério, porque eu quero que vocês entendam qual que é o lance disso e vocês não caírem em nenhum tipo de golpe, né? Golpe eu falo no sentido de marketing. O lance disso é você poder fracionar. O interessante é por quê? Porque realmente o câmbio do dólar, ele não é interessante para o brasileiro, né? O nosso dinheiro tá valendo cada vez menos. Então você consegue comprar pequenos pedaços até conquistar. Então custa $378 a ação da Disney, $370, por exemplo, a ação da Disney. Vai comprando de 15 em 15, de 20 em 20, de 30 em $30, até você conquistar aquela uma ação inteira. E você também recebe os dividendos proporcionalmente ao que você tem investido, Isso né? É interessante. Então, dentro do próprio app ali, quando você vai fazer a compra, você clica em investimentos, escreve a ação que você quer, e daí na hora que você clicar na ação que você quer, você aperta comprar, e ali vai estar o percentual não, na verdade o número da quantidade, né, ali que você quer. E vai ter 0.000000. Quando você clica ali, você vai podendo jogar os valores e você pode colocar 0,002, por exemplo. Não tem problema, tem ações que custam 3, 4, 5 mil dólares, né? Tem a da Berkshire, que é do Warren Buffett, que tá mais de $3.700. Então, eu comprei, mas fui comprando $100, $50. Eu nem cheguei perto ainda do tamanho de uma ação, mas eu quis me posicionar ali. Então, é uma ótima realidade, né? E vocês perguntam, investi esses $50, tudo bem. Eu acho perfeito. O que eu só quero que vocês tenham em mente, né? Não saia comprando $10 de 20 ações diferentes, né? Porque daí você vai ter um problema que a gente chama de pulverização. Você vai ter um pouquinho de tudo e um pouquinho de nada, né? Então, você vai estar tentando construir alguma coisa e você não se concentrou. Então, no começo, escolhe 3, né? Você só tem $15 por mês, escolhe 3 ações, compra um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, e vai colocando mais. Não adianta, você nunca vai chegar num rendimento bom, você nunca vai conseguir enxergar um crescimento se você não colocar mais dinheiro na mesma ação que você tem, né? Que importante. Pensa nisso, né? Porque você ter $10 de cada ação não vai adiantar nada. É assim. Muito fracionadinho, né? Muito fracionado, não dá certo. Perfeito, ótima dica. Então, agora que falamos de ações, vamos para o próximo que tá ali, tá do lado, que são os ETFs. Explica pra gente o que é um ETF, por favor. O ETF nada mais é que vamos dizer, uma junção ali de determinadas empresas e estratégias, né? Inclusive eu falo bastante no Investindo na Gringa, o nosso podcast voltado para investimento no exterior, né? Aqui junto com a rádio, então dá uma pesquisada aí na sua plataforma de streaming. Nós conversamos, salvo engano, um episódio, o Léo Fittipaldi, a Bru Bins e o Lucro FC. Nós conversamos sobre o ETF principal ali dos Estados Unidos, que ele reflete um índice que se chama SP500, que nada mais é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele é um excelente ativo, por exemplo, para você começar. Por quê? Porque é para aquela pessoa. É um ETF, né? Que junta as 500 maiores empresas, então é uma cestinha que você tem várias empresas ali para você que não consegue escolher uma só. É tipo um fundo de investimento?
É como se fosse um fundo de investimento ali de ações, vamos dizer. É e não é, mas é parecido, né? Eu gosto de falar igual eles falam que tem um outro negócio que é primo, de não sei o que lá. A gente vamos falar que é primo, porque depois, enfim, a estrutura deles, por exemplo, lá eles pagam dividendos e aqui não, no Brasil, né? Tem algumas diferenças ali. Mas, então, junto às 500 maiores empresas. Mas quando você abre esse ETF, inclusive se vocês quiserem pesquisar, www.etf.com e www.etfd.com. São 2 sites legais. Você entra nesse site e coloca para traduzir ali em cima mesmo, na sua página do Google, que tudo vai ficar em português. Então, ali, apesar de ter as 500 maiores empresas, você vai ficar consolidado, salvo engano, tem um maior percentual em empresas de tecnologia, né? Então, se você for comprar um segundo ETF, é interessante para você começar, mas quando você for comprar uma empresa por fora ou um outro ETF, você precisa ter em mente o que tem dentro daquele ETF. Se não, por exemplo, vamos se dizer que tem uma crise tecnológica nos Estados Unidos e você só tem ETF, além do SP500, você comprou Microsoft, Nvidia, sei lá, enfim, comprou mais um monte de empresas de tecnologia. Cara, sua carteira inteira ficou em tecnologia. Você quis comprar o ETF para começar, né? E você acabou não diversificando quando você foi comprar outras ações. Então sempre dá uma olhada. Esses sites que eu passei, vocês conseguem enxergar as empresas que tem lá. E eles, inclusive, têm algumas, como que fala? Filtros, né? Que você escolhe por país, você escolhe por setor, enfim, o que você quiser. Então o ETF é uma maneira bacana, você quer se posicionar. Cara, tá todo mundo falando de games. Poxa, eu vou pegar um ETF nos Estados Unidos que tem as 50 maiores empresas de games, né? Tem 2 tipos de ETF que é interessante vocês saberem. Esses que estão temáticos, né? Esses temáticos aleatórios aí que eu falei, aleatórios entre aspas, né? Games, cannabis, isso e aquilo, enfim, todos esses mercados diferenciados. Cripto também, agora tem um ETF de cripto nos Estados Unidos. Daí você tem os ETFs em relação aos índices dos países. Então você tem o SP500, daí você tem o da Alemanha, você tem o das maiores empresas da França, isso e aquilo. E você tem os mesmos ETFs das boas empresas, ou na verdade das potenciais empresas, que se chama Small Caps. Small Caps são as pequenas empresas, médias empresas, que elas têm um grande potencial de crescimento. Eu já vi que alguns ETFs específicos delas é bem bacana, e de países. Então, por exemplo, o ETF de Small Caps, que normalmente você coloca um Szinho ali do lado, da Alemanha, ele vai muito mais, tem muito mais marcas interessantes, pequenas, mas com grande potencial, e tem rendido muito mais na Alemanha do que eu comprei, que eu fui ver depois ali, que são as maiores, que entra Mercedes, Nivea, isso e aqui. Falei, caraca, eu devia ter pesquisado melhor, né? Então, por isso que é interessante vocês verem. Lógico, passado não é garantia de futuro, mas o ETF te traz essa possibilidade de você ter acesso a várias empresas. É só tomar cuidado, igual eu falei, em ações. Toma cuidado pra você não ter $12 em cada um. Em ETF eu vou falar pra você tomar cuidado. Entre nesses sites e veja quais empresas estão dentro. Porque como é uma cestinha com várias coisas, cuidado pra não consolidar em um determinado setor, principalmente. E é fácil a pessoa conseguir investir em ETF ali no aplicativo da corretora? Como é que funciona na Avenue? Não, na verdade, do mesmo jeito que a gente já falou no primeiro podcast, daí eu deixo pra vocês. Gente, é o mesmo jeito, não tem diferenciação nenhuma. Você investir em ETF, você investir em ações, você investir em rates, é a mesma facilidade. Você só precisa saber a sigla, tanto da ação, quanto do ETF. É só digitar a sigla, então. Exato. E daí pesquisa nos sites que eu passei. Então, não tem nenhum diferencial, assim. Não é coisa de outro mundo. Não vai ter diferencial nenhum você investir numa ação, você investir no ETF ou num rate, que a gente vai falar o que é. O aplicativo, o passo a passo é o mesmo. Perfeito, tá? Então. E aí você já mencionou rates, então vamos para os rates. Diga o que significa, né, rates. Os rates, eles falam que são os primos dos fundos imobiliários, né? Eu acho que o mercado potencial, qual que é o principal diferencial, né? Porque aqui, na verdade, por exemplo, quando você pega um fundo imobiliário, vamos pegar uma empresa, sei lá, gente, eu não conheço muito também, que eu não investo, mas vamos, sei lá, acho que é BR Partners. E ele tem alguns shoppings. Então, dependendo do fundo imobiliário, tem um shopping de Santa Catarina, tem um do Ceará, tem um de São Paulo, não sei o que lá.
você não está investindo ali, né, num fundo imobiliário onde tem todas as empresas, por exemplo, da BR Malls. A diferença para o REITs é isso. Os REITs, os fundos imobiliários,